Opa, aqui é o Beto Mendes do Mordida Cruzada e hoje eu quero falar com você sobre retração de bateria anterior. Um cuidado que eu vejo que muitos colegas às vezes deixam passar desapercebido é em relação à inclinação dos incisivos quando a gente vai fazer retração. Eu estava hoje planejando um caso, ajudando um ex-aluno a planejar um caso, e aconteceu que eu observei essa falha na forma de pensar dele. E de repente você pode estar passando por isso também. Mas vamos lá. E quando você vai fazer uma retração, a gente sempre recomenda, faça retração sempre no fio retangular. E quando eu falei isso, ele disse o seguinte: olha, mas Beto, se eu tenho um incisivo vestibularizado, a hora que eu faço retração, se eu fizer retração no fio redondo, eu já vou começar a fazer inclinação e retração ao mesmo tempo. Certo, isso acontece, você consegue fazer retração e inclinação ao mesmo tempo, porque o fio é redondo. Só que, olha o perigo que mora nessa situação. Vamos imaginar, aqui, que você tem um incisivo Imagina que isso aqui é um incisivo, tá? E você tem ele mais verticalizado e você tem um outro incisivo Eu exagerei aqui bem para você entender essa história, tá? Um outro incisivo muito vestibularizado. Porque o que acontece normalmente? Normalmente a gente faz quando a gente está fazendo o alinhamento e nivelamento, principalmente se você usa um aparelho que não é autoligado, que é o aparelho convencional, que tem as borrachinhas, a força das borrachinhas, ela tem uma resultante vestibular. Ela tem uma resultante que vai jogar tudo para frente. Mesmo que você vá lá atrás, dobra o fio lá atrás, faz um looping, coloca uma borrachinha, existe uma vestibularização, nem que seja mínima possível, mas existe. Se você não se preocupa com isso, na hora que você está alinhando e nivelando, os dentes vestibularizam bastante. De repente você quer fazer a retração depois que você fez esse alinhamento e nivelamento. Bom, alinhei e nivelei, agora eu quero fazer a retração. Imagine então que esse dente ele passou por um corte de tomografia, tá? Então se você tivesse aqui uma tomografia, essa tomografia iria fazer um corte de tomografia aqui, tá? Ótimo. Agora você vai imaginar a seguinte situação. Aqui você tem um bracket e você tem uma força aqui, tá? Aqui você vai ter o bracket e a força também é nesse sentido. Você está trazendo todo mundo para cá. Ele está muito inclinado, é exagerado mesmo para você entender a ideia, tá? Imagina que então a força ela vai pegar toda a superfície do dente. Ela vai ser dissipada e pegar toda a superfície do dente. Só que quando você faz um corte de tomografia, nesse único plano aqui, olha o tamanho que ficou essa área da raiz. Daqui, aqui, você tem uma área deste tamanho aqui que está recebendo essa força nesse corte. Já esse aqui, você tem uma área pequenininha. Uma área que vai daqui aqui nesse mesmo corte, ok? Bom, imagina que para fazer uma retração de bateria, você usa uma força de aproximadamente 150 gramas para fazer uma retração. Eu vou fazer uma força de 100 gramas, hipotética, só para ficar fácil a conta que eu quero fazer aqui para você. Eu quero que você pense que além da força, vamos supor que a força é de 100, tá? Se eu coloco uma força de 100, nesse caso que o dente está mais verticalizado, ou nesse caso que o dente está mais vestibularizado, eu consigo ter o mesmo resultado na retração? Olha só o perigo disso. Você tem que lembrar que não é só a força que você tem que se preocupar. Eu tenho uma força ideal, vamos supor que é 100, essa força ideal. Não é só com a força que você tem que se preocupar, você tem que se preocupar com a pressão
que essa força vai causar no ligamento periodontal. Isso é muito importante. E aí a fórmula de pressão é igual a força pela área. Então existem as grandezas que são diretamente proporcionais, que estão em cima, e as grandezas que são inversamente proporcionais. Então aqui, ó, para a gente ficar bem didático mesmo. Nesse exemplo aqui, de quanto que vai ser a pressão no ligamento periodontal quando eu tenho uma força de 100, e imagina que essa área aqui é uma área de 10. Então quanto que eu teria de pressão aqui? Eu teria uma pressão de 10 usando a mesma força de 100 num dente mais verticalizado, eu tenho uma pressão de 10 em cima desse ligamento periodontal. Já nessa situação, nesse corte, com o dente vestibularizado, eu teria pressão igual 100, que é a força, que não é força sobre a área. E imagina que essa área aqui, ela é 10 vezes menor, essa área seja 1, tá? Aqui foi 10, aqui vai ser 1, aqui seria 10, aqui 1, aqui 10, aqui 1. Então você teria uma área de 1 aqui. Então quanto que seria essa pressão? Essa pressão seria de 100. Então o que eu quero te mostrar é que mesmo usando uma mesma força para fazer a retração, se o dente está mais verticalizado, nesse caso aqui em cima, a pressão sobre o ligamento periodontal é de 10. Usando a mesma força de 100, num dente mais vestibularizado, a pressão é 100. Ela é 10 vezes maior nesse exemplo que eu dei, tá? Usando a mesma força, pelo simples fato da vestibularização dos dentes. Então o que eu quero que você entenda é que, às vezes, a gente tem que ir devagar porque a gente tem pressa. Não adianta eu começar uma retração já num fio redondo, porque eu posso causar um dano no ligamento periodontal por causa de uma pressão muito forte, mesmo usando uma força de 100. Então, o que eu recomendo é, faça o alinhamento e nivelamento com fio redondo, depois coloque os fios retangulares para fazer torque. E quando você vê que tem uma posição mais favorável, você já tem um dente mais verticalizado, aí sim você começa a fazer a retração. Muita gente quer ganhar tempo, fala, eu já vou começar a fazer logo, e esquece que mesmo usando a mesma força, está causando um dano maior no periodonto, tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você pense sobre isso daqui para frente, quando for fazer suas retrações. E se você gostou, curte, dá um joinha. Se você não gostou, fala que não gostou. Mas comenta, tá? Me fala o que você está achando dessas dicas. Se você achar que não está valendo a pena, se essa dica não foi boa para você, me fala por que você não gostou. Assim a gente pode interagir e trocar ideia um com o outro, e aí acontece um aprendizado mútuo aqui. Essa é a intenção dessa fanpage, tá? Então curte a minha fanpage, assina meu canal no YouTube e nos vemos no próximo vídeo.